À medida que você declara essas frases, você está se enchendo dessa alegria. Você está transbordando dessa alegria, irmão. Você está falando de uma realidade que você está vivendo no Senhor. E à medida que você fala isso, se essa não parece ser a sua realidade, à medida que você canta, você está chamando à existência essa realidade. Se há algo na sua vida que está desalinhado com a alegria que vem do Senhor e que é a sua força, é nessa hora que você falando vai acontecer algo sobrenatural. Faça dessa a sua confissão de fé, e mesmo quando não houver motivos para você sorrir, mesmo se não houver razão para você estar alegre, você tem uma razão acima de todas as coisas, que é a razão da sua vida, é a sua razão de viver, é a sua motivação para existir, para levantar todos os dias da sua cama, para viver cada minuto que o Senhor te deu para viver. Existe uma alegria transbordando sobre você e dentro de você. Você pode dizer: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. É a alegria do Senhor que me fortalece. Nela eu me fortaleço. Ela transborda em mim e de mim, sobre mim, de forma sobrenatural. Obrigada, Pai, por essa noite, onde nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Obrigada porque recebemos do Senhor, à medida que também damos ao Senhor o nosso culto racional. Nós queremos te honrar, te bendizer, te entregar, Pai, o nosso melhor, em palavras, em ações, em ofertas, Pai, com sacrifícios, renúncias e com alegria. Nós fazemos tudo o que fazemos nessa noite, para falar e para fazer ao Senhor tudo o que for necessário, para te honrar, para te bendizer, para te agradecer e para te engrandecer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Amém, glória a Deus. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Boa noite, graça e paz. Quantos estão aqui e estão felizes? Quantos estão aqui e são felizes? A alegria do Senhor é a sua força. O mundo busca felicidade nas realizações, nas conquistas, naquilo que pode alcançar. Mas nós encontramos essa verdadeira alegria naquilo que nós recebemos no dia em que nascemos de novo. Amém? A nossa vida mudou para sempre e por isso nós somos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós somos e estamos alegres. Amém? Deixa o diabo saber que você está feliz, irmão. Faz ele ficar confuso. Amém? Amém mesmo? Eu ouvi dizer que esse é o povo mais avivado, mais fervoroso, mais intenso dessa cidade. Eu estou vendo que é verdade. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos cultuando ao Senhor hoje. Nós precisamos saber quem são as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão fazendo aniversário hoje. Se você fez aniversário de nascimento, novo nascimento ou casamento, a gente quer orar por sua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Se você está aqui aniversariou, vem aqui que a gente quer orar por sua vida. Ó, tem aniversário de casamento. Dezembro sempre tem aniversário de casamento. Vários. Quem aniversariou essa semana também quase nasce no dia de Jesus, né? Bem pertinho, glória a Deus. Você pode estender as suas mãos na direção dos nossos irmãos e orar por eles junto comigo. Pai amado, aqui estão esses irmãos tão preciosos. Pai, alguns fazendo aniversário de nascimento, outros de casamento. Nós queremos declarar sobre eles, Pai, nessa estação que recomeçou, que reinicia, um novo start que o Senhor dá para cada um deles. Vindo, Pai, sobre eles um renovo, um transbordar, algo diferenciado do que eles têm desfrutado até aqui. Algo, Pai, além e acima do que eles têm esperado. Nós queremos declarar eles desfrutando da Tua boa paz, da Tua alegria, da Tua abundância, da Tua prosperidade, do sucesso e da saúde que o Senhor tem para os seus filhos todos os dias de suas vidas, Pai. Nesse novo ano que começa, ainda mais, numa medida e numa porção além e acima do que eles têm crido até aqui, Pai, mas que eles vão viver porque creram até esse instante. Em nome de Jesus, nós declaramos eles guardados, protegidos, blindados, Pai, pelo Senhor, para viver e cumprir o Teu plano nessa terra, cada vez mais sendo faróis para essa geração, sendo para esse tempo uma referência de alguém que vive para o Senhor, de que honra o Senhor e é honrado por Ti. Em nome de Jesus, nós os amamos e declaramos as boas coisas que o Senhor tem para eles, vindo e acontecendo rapidamente, no nome de Jesus. Você também crê nisso? Amém. Então, uma salva de palmas para os nossos aniversariantes. Tem presente da nossa igreja para cada pessoa que aniversariou também. Glória a Deus. Que bênção. Ontem nós tivemos aqui a realização de algo maravilhoso, algo realmente que nós fazemos há alguns anos, é a nossa cantata de Natal. Foi um tempo
abençoado mesmo para a gente ver e contemplar com os nossos olhos naturalmente aquilo que aconteceu conosco espiritualmente, aquilo que aconteceu quando o Senhor nos deu Jesus, quando entregou o seu Filho para viver na terra, mas também para morrer por nós. Foi lindo, irmãos, nós tivemos algumas cenas aqui, alguns momentos maravilhosos. Eu quero aproveitar, antes de passar um vídeo aí breve de retrospectiva, eu quero aproveitar e honrar aqui, parabenizar o Dantas e Carol, o pastor Dantas e Carol, por coordenarem a cantata de Natal com o departamento de música e mais algumas pessoas que se agregaram. Também o Pablo, né, que... Cadê o Pablo? Está ali. O Pablo também, que é um dos nossos organizadores, ele dirige esse especial. E cada dia tem melhorado, cada ano nós temos feito algo melhor, irmãos. E eu quero te incentivar a estar aqui nas próximas cantatas. Se você não sabe, é um musical, é um espetáculo. Tem algumas encenações, tem atuações, todas feitas e produzidas pelas pessoas que fazem parte da nossa igreja. E a gente descobre talentos assim, maravilhosos. E a gente pode também levar outras pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus como nós conhecemos, a conhecer por meio da arte. Então é algo realmente especial. Através dos dons que o Senhor deu a essas pessoas, a gente tem a possibilidade de ser abençoado. Foi emocionante. A gente aqui é tocado mesmo por aquilo que eles tocam, por aquilo que eles cantam, por aquilo que eles apresentam. É algo único, é maravilhoso. E tem um videozinho breve aí para você poder ver o que aconteceu também, além do que eu estou falando. Presta nem 10% do que foi. Quem estava aqui ontem concorda comigo? Amém. Foi maravilhoso. Parabéns também a toda a equipe envolvida, todas as pessoas que estiveram atuando, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo que esteve envolvido. Parabéns por vocês entregarem ao Senhor algo tão maravilhoso e nos abençoarem com a arte, com o dom que cada um recebeu. Amém, gente? Tem também aí Verbo News hoje para a gente ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos dias e na próxima semana aqui na igreja. Então fica ligadinho aí para não perder nada. 21 de dezembro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os V6 estão de recesso, mas próximo ano retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, homens! Esse recado é para vocês. Neste sábado acontecerá o Churrasco na Caverna. Este é um evento exclusivo para homens de verdade. Não fique de fora desse tempo de edificação, comunhão e muita carne. É sábado às 14 horas. Para encerrarmos o ano de forma excelente,
Vem aí o culto da virada. No dia 31 de dezembro, você e sua família estão convidados a celebrarem conosco. Vamos entrar em 2026 da melhor forma possível, adorando o nosso Pai e reunidos em família aqui na igreja no culto da virada. Mas para participar do jantar após o culto, é necessário passar no balcão de informações para dizer o seu nome, a quantidade de pessoas que vão lhe acompanhar e o prato que você irá trazer para o jantar. Gostaríamos de lembrar que as vagas para o jantar são limitadas. Garanta já a sua. Um mergulho, uma nova vida. No dia 10 de janeiro, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra. Hoje queremos te indicar o livro Acima, Experimentando uma Vida Elevada, do autor Tony Cook. Se você já sonhou com uma vida muito mais enriquecedora e significativa do que você tem vivido, saiba que é totalmente possível viver o que tem sonhado. Você foi criado para algo maior e melhor do que você já experimentou. No entanto, a maioria dos cristãos vivem muito abaixo do potencial e do propósito de Deus. Há uma vida elevada que Deus tem para você e neste livro você vai aprender a se conectar e cultivar essa vida. Então não perca mais tempo, passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Você está animado para o que vem aí? Gente, como foi falado aí no Verbo News, eu não vou me estender muito nisso para relembrar, mas pode ser que você tenha ficado prestando mais atenção no livro que foi indicado e tenha esquecido. Mas você que é homem, cadê os homens? Ixi, tá vendo? Se fosse as virtuosas, já tinha gritado muito mais alto. Cadê os homens, gente? Eu vou dar mais uma chance. Ah, pronto. Vocês gostam de carne? Pois é, a gente que é mulher gosta mais do espírito, tá vendo? Brincadeira. Sábado agora, às 14 horas, tem churrasco na caverna. É dia de você se deleitar no Senhor, na presença dEle e também desfrutar da carne, mas não a carne do corpo, viu? Na vontade da carne, não.
a carne que vai ser preparada lá pelos irmãos nesse churrasco maravilhoso. Então, vocês que são homens estão convocados a se fazerem presentes lá na caverna. Vai ser sábado agora, a partir das 14. Lembrando que é gratuito, você só precisa se alistar lá no grupo dos homens para poder sinalizar como você vai se organizar, o que vai levar e etc. Então, você que é homem já sabe como é o processo, né? Eu não sei como é que se dá nada, meu marido não me diz nada, eu só deixo ele ir e pronto. Então, você que é mulher, faça a mesma coisa, deixa ele ir, que ele vai voltar mais abençoado e mais uma bênção do que o que ele já é, tá bom? Também tem matrícula do Rema acontecendo ainda com 20% de desconto. Se você ainda não fez sua matrícula, não fique esperando o ano virar para você perder o desconto de 20%. Faz logo a sua matrícula, tanto para primeiro quanto para segundo ano, matrículas com 20% de desconto e ainda podem ser pagas no cartão de crédito. Eu não preciso falar muito, você já sabe, o Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, tem mudado a vida de milhares de mulheres e homens ao redor desse país e também em outras nações. Você pode ser o próximo, a sua família pode ser tocada e transformada por essa palavra que também nos alcançou, nos transformou e nos impulsionou para cumprir a vontade de Deus. Se você quer saber mais sobre o Rema, você pode dar uma passadinha ao fim do culto, lá no nosso balcão de formações, na nossa secretaria. Tem uma equipe lá pronta para te atender, tirar suas dúvidas e fazer a sua matrícula. Samara, eu já sou graduado. Eu não quero fazer mais o Rema porque eu já fiz e foi uma bênção para mim. Essa é a boa oportunidade que você tem de abençoar alguém para também fazer parte do que o Senhor quer fazer na vida dessa pessoa. Então, se você quiser, você pode também abençoar alguém pagando essa matrícula, pagando um percentual da matrícula. Procura lá a nossa equipe para você saber como você pode se mover para alcançar a vida de alguém. Como eu gosto de dizer, quando você matricula alguém no Rema, você planta uma matrícula, mas você colhe uma família transformada. Você pode ser parte do que Deus quer fazer através da sua vida também, na vida de alguém. Amém? E a última coisa que eu preciso lembrar aqui é que está chegando o dia 31 de dezembro, Deus ainda não acabou, o ano não acabou, mas o culto da virada está chegando. E a gente tem sempre tido momentos especiais aqui nos nossos cultos da virada. É um momento para a gente poder adorar o Senhor, cultuar, agradecer por tudo que Ele fez ao longo do ano, mas também pegar aquilo que Ele quer nos apontar para o ano seguinte. É um momento em que geralmente a gente tem uma palavra profética falando sobre como se dará o ano que vem, e tem se cumprido muito daquilo que o Senhor liberou sobre a nossa igreja ao longo desses anos. É um momento realmente para nós celebrarmos, para nós termos comunhão uns com os outros e para nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele fez. E ainda crendo que Ele fará muito mais no ano seguinte. Então, o culto da virada vai acontecer no dia 31, é a partir das 22 horas. O culto é de entrada gratuita, mas para participar do jantar, você precisa dar o seu nome na lista que está disponível lá na secretaria. Essa é a forma que a gente tem de organizar um jantar à altura do que é esperado por nossa igreja, em excelência, com abundância e com fartura, como a gente sabe que geralmente nós fazemos os nossos jantares do culto da virada. Então, se você quiser fazer parte desse momento, diz lá o nome da sua família, quantas pessoas virão, o que você poderá trazer, conforme aquilo que está disposto na lista. Você vai poder fazer parte desse momento e nós vamos celebrar aqui ao Senhor juntos. Vai ser uma festa linda. Você está pronto para esse momento também? Então, se você quer vir ou trazer alguém com você, passa ao fim do culto lá para você poder listar o que você vai poder trazer e quantas pessoas você vai trazer junto com você, tá bom? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Faz um sinal assim bem alto com a sua mão. Tem alguém ali atrás, que bênção, glória a Deus. Você que nos visita, daqui eu consigo ver vocês, mas para que toda a igreja possa recebê-los com a devida honra, eu queria pedir para você ficar um instantinho de pé. Você que é de casa já sabe o que fazer, abraça essa pessoa. E você pode receber com a devida alegria, com a devida honra. Se você já congrega em alguma igreja, você pode mandar um abraço nosso para os seus líderes, seus pastores. Se ainda não, vem congregar conosco. Nós queremos colaborar e cooperar com o que Deus quer fazer na sua vida. Você vai crescer nesse lugar e prosperar diante do que o Senhor tem para você. Amém? Ao fim do culto, eu volto aqui para sinalizar. Nós temos uma sala preparada exclusivamente para quem nos visita, para os nossos convidados. Lá tem algo para você receber. Você vai sair daqui amado, presenteado, honrado, como deve ser. E a gente quer só demonstrar o quanto Deus se importa contigo e nós também. Então, no fim, eu volto para dizer, a sala está liberada lá para você poder participar desse momento também, tá bom? Uma salva de palmas para quem nos visita. E agora nós vamos para o momento dos nossos dízimos e ofertas. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. Malaquias 3:10.
Quem chegou, dá um amém bem forte. Glória a Deus. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui por enquanto, irmãos, observa o que o texto fala. O Senhor, Ele dá um comando, Ele dá uma ordem muito clara ao seu povo. Ele diz: olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. O Senhor, Ele fala: olha, você traz o dízimo e traz todo o dízimo, para que haja mantimento na minha casa. Sabe, queridos, naquele tempo, na ocasião em que isso foi escrito, havia um lugar propício e devido onde o dízimo era depositado. Ele era trazido realmente à casa do Senhor, no contexto judaico. Para nós não é diferente. A igreja para nós é a casa do Senhor, é a casa de Deus, é a casa do Senhor, do Altíssimo. Nós sabemos que o Senhor habita em nós, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor, Ele está no meio da igreja, e a igreja, ela é a casa do Senhor. Inclusive nos livros do Novo Testamento nós vemos essa nomenclatura. Então hoje o nosso contexto, na verdade, é de nós trazermos a esse lugar. O dízimo não é algo que você reverte em outro tipo de oferta. Muita gente diz: não, eu pego o valor que eu daria de dízimo, eu dou em outro lugar, eu dou numa ONG, eu dou numa instituição, eu compro de cesta básica, eu oferto para as pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que existe um lugar onde é devido a gente depositar o nosso dízimo, e não só qualquer dízimo. Ele é claro e ele diz: todos os dízimos, de tudo que chegar às nossas mãos, nós devemos devolver ao Senhor 10% daquilo que nos chega às mãos. Às vezes a gente não entende esse princípio tão bem, mas tem crianças, irmãos, que aprendem isso tão facilmente, que se elas receberem R$1, elas estão prontas para dar o dízimo daquele R$1 que elas recebem. Às vezes as crianças, elas são mais fiéis num princípio bíblico até do que os adultos, porque elas compreendem que a confiança e a segurança delas está no Senhor e não naquilo que lhes chega às mãos. Nós precisamos olhar para as crianças e aprender com elas. Às vezes elas estão andando mais em fé do que os pais, mais em fé do que os adultos. Não vamos deixar que a gente perca a essência e o princípio que o Senhor nos ensinou pelas Escrituras. A Bíblia é clara e diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor, Ele vai e completa, Ele diz: e provai-me nisto. Ou seja, Ele está dizendo: me experimentem de mim nisso, me coloquem à prova nisso. Aí Ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês ou sobre vós bênção sem medida. O Senhor é tão claro, irmãos, e Ele sabe tão bem que o princípio funciona, que Ele diz: vocês podem me experimentar, vocês podem me provar que se você trouxer o dízimo, vai haver também suprimento, vai haver bênção sem medida, vai haver janela do céu aberta sobre a sua vida. Muitos crentes passam por sufoco, muitos crentes passam por situações difíceis às vezes, porque negligenciam o princípio do dízimo. Irmãos, nós não podemos ser negligentes com o dízimo. Se nós não devolvermos ao Senhor os 10% iniciais do que chegou às nossas mãos, nunca, jamais vai sobrar além daquilo que a gente tem recebido. Às vezes as pessoas dizem: Sameira, eu não dizimo porque não sobra. Não dá para eu dizimar, porque se eu dizimar não dá para pagar as contas. E eu vou lhe dizer, eu respondo a essas pessoas também: não sobra e você não tem para pagar as contas porque você não dizima primeiro. Se você provar o Senhor nisso, se você trouxer os dízimos ao Senhor, você vai ver que vai abrir-se sobre você janela do céu e bênção sem medida será derramada. O Senhor é tão claro e Ele fala no verso seguinte, Ele diz no 11: por vossa causa, ou seja, não é por causa de Deus, mas é por nossa causa. Somos nós quem causamos isso. Ele diz: por vossa causa eu repreenderei o devorador. E Ele diz: para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a bênção sem medida e a repreensão ao devorador, a garantia de que nós teremos e teremos em segurança nossas posses, nossos bens, nossos recursos, nossas finanças, não depende do Senhor, mas depende de nós. Por nossa causa o Senhor repreende. Ele não diz: por minha causa eu vou repreender, ou por causa do que vocês fizerem eu vou repreender. Ele diz: por causa de vocês. É nossa consequência receber aquilo que o Senhor dá por causa do que nós fazemos. É a nossa responsabilidade. Talvez você não tinha aprendido até hoje isso, mas se você está aprendendo isso hoje, Deus quer tirar você da situação em que você está e te colocar no patamar que Ele deseja que você esteja, experimentando janelas do céu abertas e bênção sem medida sobre a sua vida. Que nessa noite você consiga ofertar, dizimar, entendendo, compreendendo, e acima de entender, que você consiga crer naquilo que as Escrituras dizem. Se você for fiel, o Senhor redundará a tua fidelidade em recompensa, em galardão, em suprimento, em provisão, em abundância. Amém? Você está pronto para ofertar e dizimar nessa noite?
Você pode fazer isso através do Pix que está no telão, ou você pode fazer através também do cartão de crédito ou débito. Tem maquineta lá atrás com as tesoureiras. E tem um envelope aí, como eu vou fazer também hoje. Se você quiser fazer em espécie, tem envelope nas suas cadeiras para que vocês possam ofertar e dizimar dessa forma. Você só não pode deixar passar a oportunidade de fazer aquilo que a Bíblia fala e receber na sua vida a segurança e a certeza das promessas cumpridas daquilo que o Senhor falou e estabeleceu na sua verdade. Amém, gente? Você pode orar junto comigo por essa oferta, por esse dízimo. Você que está em casa, não esqueça. Se você está cultuando ao Senhor, você não está só assistindo o culto, você está cultuando ao Senhor. Tem aí também na tela para você as informações para que você também participe desse momento santo através dos meios que estão disponíveis. Você deve ofertar, você deve dizimar no lugar que alimenta a sua vida, onde você tem verdes pastos, onde você se deleita, é onde você também deposita aquilo que chega às suas mãos. Você está pronto para ofertar, gente? Dizimar? Então vamos orar juntos. Levanta bem alto sua mão. Pai amado, aqui estão nossos dízimos, nossas ofertas. Nós apresentamos ao Senhor na certeza de que estamos vivendo e cumprindo aquilo que as suas escrituras dizem, Pai. Obrigada porque o Senhor tem feito chegar às nossas mãos além e a mais do que o que nós desejamos, pedimos e até pensamos. E nós cremos, Pai, que assim como o Senhor tem feito chegar a nós até aqui e temos provado da tua fidelidade, da tua bondade, será assim todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós ofertamos, dizimamos nessa noite com entendimento, com consciência, com a certeza de que aquilo que a palavra diz é verdade. Nós provamos o Senhor nisto, e nós veremos as janelas do céu abertas e bênçãos sem medidas derramadas sobre nós, o devorador sendo repreendido e a nossa vida, Pai, sendo preservada em finanças, em segurança, em recursos e em tudo que nós precisamos do Senhor, por causa da tua verdade cumprida em nós. Obrigada, nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Para sempre estará, sempre, sempre estará. Oh, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei de ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu provei e pude ver que tu és bom, és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu
e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está. Diga, estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, somos teus, Senhor. Que alegria estarmos aqui nessa noite, reunidos juntos, como família, como irmãos, como o corpo de Cristo aqui na terra, para juntos poder te louvar, poder te bendizer, poder reconhecer os teus poderosos feitos nas nossas vidas. Podemos reconhecer, Senhor, o teu poder, a tua grandeza, a tua excelência sobre nós. Te amamos, te bendizemos, e nessa noite nós queremos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, porque você tem sido um Deus tão bom, um Deus tão fiel. Temos sido alcançados pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado porque dia após dia o Senhor tem nos amado, tem cuidado de nós e tem nos suprido em cada uma das nossas necessidades. Te amamos, te bendizemos, te reconhecemos, Pai, nessa noite. Fala, faz, opera, realiza, segundo o teu querer. Estamos com expectativa para aquilo que a tua palavra vai fazer e vai cumprir nas nossas vidas. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Senta um pouco, queridos, obrigado. Graças a Deus, amém. O Senhor é bom em todo tempo. Você está alegre, animado no Senhor? Graças a Deus. Que bênção. Nós tivemos ontem a cantata de Natal. Eu sei que a maioria de vocês esteve aqui e foi poderoso, foi maravilhoso. Eu queria dar os parabéns a toda a equipe, Pastor Dantas, Carol, que estão à frente, o Pablo, nosso diretor. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso, toda a equipe, o pessoal da liderança, da diretoria, uma equipe grande para realizar um evento como esse, irmãos. Muitos visitantes nós tivemos ontem e foi uma grande bênção mesmo. Fomos aqui tocados, foi emocionante como todos os anos. E eu queria deixar aqui a minha gratidão a todo mundo que participou para que essa cantata acontecesse. Uma salva de palmas para toda a nossa equipe. Não temos aqui atores profissionais, produtores profissionais, mas temos aqui pessoas que amam ao Senhor e que são comprometidas com o reino e que têm um coração excelente para servir a Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós estamos chegando no Natal, essa data que todos os anos nós comemoramos como crentes, como cristãos, e é uma data que precisa ser celebrada mesmo, amém? Afinal de contas, nós estamos falando sobre o nascimento do nosso Senhor, do nosso Rei. Ele é que é o motivo, né, das nossas vidas, de tudo que nós temos, de tudo que nós fazemos. Então precisamos mesmo celebrar o Natal. E eu quero só deixar para você esse conselho, deixar para você essa instrução, que o Natal não se trata de presentes. O Natal não se trata de uma reunião onde a gente vai trocar presentes, onde a gente vai fazer ali uma tradição. Não, o Natal se trata de Jesus. Jesus, ele deve ser a prioridade, ele deve ser o único, né? Ele deve ser ali louvado, ele deve ser expressado, reverenciado, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Então o Natal é Jesus, o Natal não é presentes, não é enfeites, o Natal é Jesus, amém? E que nesse Natal a gente possa mesmo refletir, a gente possa mesmo celebrar, a gente possa mesmo se lembrar do Senhor e que possamos passar em família, juntos, né? Entendendo que aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós é algo extremamente valioso e que foi o que nos salvou, o que nos alcançou. Então, que nesse Natal possamos celebrar juntos com as nossas famílias, nos nossos lares, mas nos lembramos sempre que Jesus é o Natal. Amém? Graças a Deus. Dito isso,
eu queria que a gente pudesse abrir a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, verso 1. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos. O tema da mensagem de hoje é o Deus de respostas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus é um Deus de respostas. É interessante porque Salomão, escrevendo esse provérbio, ele diz: o coração do homem pode fazer muitos planos. E essa palavra planos aqui, no original, a língua hebraica em que esse texto foi escrito, a palavra usada por Salomão é a palavra ma'arak. E ma'arak significa arranjo, significa plano, significa preparativo. Então nós poderíamos ler essa frase da seguinte maneira: o coração do homem pode fazer preparativos. O coração do homem pode fazer arranjos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então isso significa, irmãos, que a gente faz os nossos planos, a gente se prepara, a gente faz os nossos preparativos, a gente tem desejos, a gente tem metas, e está tudo bem quanto a isso. A gente precisa mesmo ter uma vida organizada, a gente precisa mesmo planejar algumas coisas nas nossas vidas, mas a gente precisa entender que dentro desse planejamento, Deus precisa estar alojado ali. A gente precisa entender que dentro dos planos, dos preparativos que a gente faz na vida, para metas, para coisas que a gente quer conquistar, para objetivos, Deus precisa estar no centro. E não se trata de religiosidade, não se trata de um jargão cristão, evangélico, se trata de segurança para nós, porque a resposta certa, ela vem do Senhor. Isso mostra que muitos crentes, eles têm feito seus planos, seus arranjos, seus preparativos e têm deixado Deus de lado. E isso pode causar danos, isso pode causar dores, isso pode causar problemas. E quando a gente quer ser bem-sucedido em alguma área da nossa vida, quando a gente quer tomar decisões assertivas, quando a gente quer fazer as coisas certas, a gente precisa colocar Deus envolvido nos nossos projetos. E muitos crentes têm feito planos, projetos e dito: não, eu vou para cá, eu vou para lá, mas Deus não está envolvido. Ah, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, eu vou mudar de emprego, vou mudar de esposa. Aleluia. Deus não está envolvido ali. E todas as decisões que a gente vai tomar na vida, a gente precisa consultar ao Senhor. Sabe, nós precisamos ter uma dependência de Deus. E depender do Senhor é a gente consultá-lo em tudo. Inclusive em coisas cotidianas, inclusive coisas que a gente acha que não tem tanta importância. Existem decisões que são muito importantes na nossa vida, mas existem outras que não são tão prioritárias. Mas essas decisões que não são tão importantes, ou que a gente julga que não são prioridades na nossa vida, muitas vezes podem afetar as decisões grandes que a gente venha tomar depois. Isso nos mostra que tanto as decisões que a gente julga que não são importantes, quanto aquelas que a gente julga que são importantes, a gente precisa colocar Deus no centro. A Bíblia diz que o tolo, ele se encoleriza e se dá por seguro. Mas o prudente, ele vê o mal e se esconde. É preciso, irmãos, haver prudência na nossa vida. Tem muita gente que pensa: não, eu vou fazer isso, eu vou tomar essa decisão aqui e está tudo bem, não vai ter nenhuma consequência. Mas todas as decisões que nós tomamos têm consequências. E é por isso que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, a gente precisa consultar a Deus naquilo que nós vamos tomar como decisões. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito e ser guiados pelo Espírito em todas e qualquer decisões que a gente venha a tomar.
E ele continua dizendo: a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E essa palavra resposta, também na língua original em que foi escrito esse texto, no hebraico, Salomão usa cuidadosamente uma palavra, e essa palavra é a palavra ma'ané. Ma'ané significa reação, significa lugar de trabalho. Então nós poderíamos ler esse texto da seguinte maneira: o coração do homem pode fazer planos, mas a reação certa vem dos lábios do Senhor. Ou o lugar de trabalho certo dos lábios vem do Senhor. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para vivermos uma vida de fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que o meu justo viverá por fé, viverá da fé, viverá através da fé, por meio da fé. Então a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida não é vivermos na força do nosso braço, segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que a gente aprendeu que é o certo, segundo aquilo que a nossa família disse que é o certo, segundo aquilo que a mídia diz que é o certo, segundo aquilo que a sociedade diz que é o certo. Não! Deus nos chamou para vivermos uma vida de fé. E fé é certeza, fé é convicção, fé é confiança na palavra de Deus. E sabe que quando nós tomamos uma decisão por fé, nós vamos ver a reação de Deus. É isso que o texto está falando, é isso que Salomão está dizendo. Mas a reação de Deus, a reação certa, vem dos lábios do Senhor. Aleluia. Qual tem sido a sua decisão para estimular a reação de Deus? Qual tem sido a reação de Deus em relação às suas decisões? Porque veja, a Bíblia está falando que há uma reação de Deus em relação aos planos que o homem faz. Se os seus planos não estão de acordo com a palavra, há uma reação negativa de Deus. Mas se os seus planos estão de acordo com a palavra dele, há uma reação positiva dele. Há um sim e há um amém da parte dele. Mas a resposta, a reação certa dos lábios vem do Senhor. É interessante porque o outro significado dessa palavra resposta, essa palavra ma'ané, é lugar de trabalho. O lugar de trabalho de Deus é o ambiente da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se move por choro, Deus não se move por sofrimento, Deus não se move por sacrifício, Deus não se move pelo jejum, Deus não se move pelas suas atitudes, Deus se move por fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus se move por fé. Então veja, o lugar de trabalho de Deus, o mané, a resposta de Deus, vem do ambiente de fé. Aleluia. Será que as nossas decisões estão baseadas em fé? Ou será que as nossas decisões estão baseadas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções? Tem muito crente que toma decisão por emoção. Não estou tendo oportunidade nessa igreja, vou mudar de igreja. O pastor passou por mim, não falou comigo, vou mudar de igreja. Foi meu aniversário, ninguém mandou uma mensagem para mim, vou mudar de igreja. Às vezes não é na igreja, às vezes é no trabalho. Todo mundo, quando começa num emprego novo, diz: ah, é a melhor empresa do mundo, meu chefe é maravilhoso, a equipe de trabalho é maravilhosa, meu Deus, é o melhor emprego do mundo. E o salário? É o salário mínimo, mas é o salário mínimo mais interessante do mundo. Mas com o passar do tempo, passam 2 meses, 3 meses, e aí, como é que está lá no trabalho? Meu chefe pegando no meu pé, é muito trabalho, é muita dor de cabeça, é muita confusão, estão me perseguindo, e o salário não é lá essas coisas. O que mudou? Os sentimentos, as emoções. Cuidado para você não ser guiado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Nós precisamos ser guiados pela palavra e pelo Espírito.
Pessoas que são guiadas pelas emoções, pelos sentimentos, são pessoas fracassadas, infelizes, depressivas, problemáticas. E essa não é a proposta de Deus para a sua vida. Talvez um dia você tenha sido problemático, fracassado. Talvez um dia você tenha andado pelos sentimentos, pelas emoções, mas agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Você vive em novidade de vida. Você vive agora não mais pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pela sua força, pelo seu raciocínio, pelo seu entendimento. Não, você agora anda segundo a vontade de Deus para a sua vida. Você anda agora no Espírito. Você anda agora debaixo da palavra de Deus. Diga, eu sou uma nova criatura. E nós servimos a um Deus de respostas. Deus tem reações em relação às suas ações. Quando você age mal, irmão, Deus tem uma reação. Mas quando você age de acordo com a palavra, Deus tem outra reação. E nós precisamos estar sempre conectados com a reação de Deus, com a resposta de Deus. Deus é um Deus de respostas. E a Bíblia diz que nós fazemos muitos planos, mas que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É interessante porque não diz só que a resposta certa vem do Senhor, mas ele diz que a resposta certa dos lábios. Os lábios, a boca está envolvida. Esse é o princípio da fé. Eu creio com o coração e eu falo com a minha boca. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo acontecerá. Veja, a fé ela está diretamente envolvida com o que cremos e com o que falamos, com o que sai da nossa boca, com o que sai dos nossos lábios. E é exatamente sobre isso que o texto está falando. Ele diz, olha, o coração do homem pode fazer planos. Está falando sobre os projetos que o homem faz na sua própria força, no seu próprio entendimento, naquilo que ele conhece, naquilo que ele acha que é o certo, naquilo que ele acha que é PhD, naquilo que ele é formado, graduado, pós-graduado. E ele diz, não, no meu comércio eu sei fazer, eu faço com a minha própria força, com o meu braço. E ele não coloca Deus envolvido ali. No meu casamento eu sei como desenvolver isso, eu sei como resolver esse problema, eu sei como fazer isso. E não coloca Deus envolvido ali. No seu ministério, não, eu sei fazer, eu sei falar, eu tenho a unção, eu sou o ungidão de Deus. Eu não preciso de Deus me guiando. Eu faço na minha própria força, eu faço no meu próprio entendimento. Então é isso que Salomão está falando sobre o homem poder fazer planos. Mas ele continua dizendo, mas a resposta certa, a reação certa, o ambiente de trabalho certo, dos lábios, diga dos lábios, vem do Senhor. Isso nos mostra que esse texto está completamente envolvido com fé. Porque a fé tem uma voz, a fé crê com o coração e ela fala com a boca. A resposta certa dos lábios. O que tem saído dos seus lábios? Os seus lábios, eles precisam estar alinhados com a linguagem da fé. Eu creio, por isso eu falo. Eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Eu criei, por isso é que falei. Existe uma voz. O que Salomão estava falando é que nós precisamos estar alinhados em fé com aquilo que é a vontade de Deus, para que a resposta dele se manifeste plenamente nas nossas vidas. A reação de Deus precisa ser uma reação positiva, de acordo com aquilo que temos falado, de acordo com aquilo que temos crido no nosso coração. Então ele fala, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Onde está a nossa confiança? No nosso braço? Onde está a nossa confiança? Na nossa mente? Onde está a nossa confiança? Na nossa própria sabedoria? Ou estamos confiando no Senhor?
Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento, mas reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ei, meu irmão, está na hora de eu e você começarmos a confiar no Senhor. Quem está em fé, confia nele. Quem está em fé, fala certo, porque a confiança está no Senhor. E eu quero dizer algo para você nessa noite. O Deus que você serve é um Deus de respostas. Deus não vai deixar você no vácuo. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem crido, aquilo que você tem chamado à existência com fé, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Deus é um Deus de resposta. Ele não vai deixar o seu filho desamparado. Deus nunca te desamparará, Ele nunca te abandonará, não. Ele é aquele em quem podemos colocar a nossa confiança. Ele é aquele em quem podemos confiar, porque Ele é um Deus de resposta, e a resposta dEle é sempre certa. Eu sei que as coisas podem parecer estar difíceis demais. Eu sei que às vezes a gente olha para o cenário e ele é desfavorável. A gente olha para os compromissos que a gente tem que pagar, os boletos que têm chegado, e a gente olha para a nossa conta bancária, a gente olha para o nosso extrato, para o nosso salário, e a gente vê que é incompatível. Mas eu quero dizer algo para você: você serve a um Deus de respostas. E esse Deus de respostas é um Deus que se move no impossível. É um Deus que se move na impossibilidade. É o Deus que se move nos cenários mais desfavoráveis. Eu não sei qual é a resposta que Ele vai dar para você. Eu sei que é a resposta certa dos lábios. Vem do Senhor. Eu sei que os discípulos estavam apavorados dentro de um barco, numa grande tempestade. E é interessante porque aqueles discípulos, alguns deles eram marinheiros experientes. Aquela tempestade não era uma tempestade natural. Eles estavam apavorados porque alguns deles pescavam, tinham experiências de navegar por aquele mar há anos, talvez décadas. E eles nunca tinham visto uma tempestade como aquela. E é interessante, irmão, porque alguém experiente, antes dele ele entrar num barco, quando ele vai atravessar um percurso e ele vai navegar, ele olha o tempo primeiro. É interessante porque eles entraram no barco e não tinha nenhum sinal, nenhum vestígio de uma tempestade. Aquela tempestade foi uma manifestação sobrenatural do diabo para matar aquelas pessoas, para matar aqueles discípulos. Então foi uma tempestade que apareceu do nada. Às vezes na nossa vida a gente está assim, vivendo as nossas vidas, e a gente está trabalhando na nossa vida cotidiana e de repente aparece uma tempestade do nada. E às vezes a gente se desespera, mesmo tendo experiência naquela área, mesmo tendo experiência no nosso casamento. Às vezes a gente tem 30 anos de casado e aparece uma crise no casamento, uma tempestade do nada. Às vezes a gente tem uma vida saudável, nunca fizemos uma cirurgia, as taxas hormonais todas em dia, mas de repente a gente chega para fazer um exame de rotina e aparece uma tempestade do nada. As tempestades, elas vão aparecer na nossa vida como coisas incomuns. As tempestades vão aparecer na nossa vida como notícias ruins. Às vezes não é conosco, às vezes é com um familiar, é com um cônjuge, é com um filho, é com um parente nosso. Às vezes é uma tempestade na igreja, um problema de relacionamento. Às vezes é uma tempestade financeira, uma crise financeira que se abala, que vem e mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. E são tempestades que vêm do nada, a gente não está preparado para aquilo. A gente não está preparado para aquela notícia. E sabe o que acontece? A gente tem a mesma reação dos discípulos. A gente se desespera, a gente chora. A gente vai orar para Jesus de uma maneira desesperada, como os discípulos fizeram. Mestre, tem misericórdia da gente. Mestre, a gente vai morrer. Você vai ficar aí parado, não vai fazer nada. Quantos de nós, às vezes, diante de uma notícia ruim,
A gente não diz: Senhor, você não vai fazer nada. Eu fiz o rema. Eu aprendi sobre a palavra da fé. Eu tenho chamado à existência, as coisas não têm acontecido, porque o Senhor não tem feito nada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que você não serve a uma entidade espiritual qualquer. Talvez um dia você foi de alguma religião que servia entidades demoníacas. Mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve hoje não tem nada a ver com essas entidades demoníacas que você servia. Não há comparação, não há parâmetro. Eu quero dizer para você nessa noite que você não vai ficar desamparado. Eu quero dizer para você que Deus não demora, Deus não tarda e Deus não falha. Deus é um Deus da resposta certa, na hora certa, a provisão vem, o problema é resolvido. Eu quero dizer para você que os discípulos estavam desesperados, eles não viam solução, eles não viam a resposta. Mas de repente, Jesus se levanta naquele barco e ele vai com autoridade. Ele vai lá para a ponta do barco, ele olha para o vento, ele olha para o mar e ele fala com o vento, ele repreende o mar. E sabe o que acontece, irmãos? Tudo se acalma. Houve uma resposta de Deus. Houve uma resposta de Jesus. Eu quero dizer, a sua tempestade já tem uma resposta de Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a não nos desesperarmos. Precisamos aprender que um problema na vida de um crente tem prazo de validade. Você precisa entender, irmão, que uma tempestade que aparece na nossa vida, uma notícia ruim, algo que a gente não estava preparado para lidar, não é algo natural, não é algo do acaso, mas é uma resistência do diabo. Nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele não se cansa, ele não dorme, ele não para. O tempo todo ele está planejando algo contra nós. É verdade que a Bíblia diz que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. É verdade que em todas as coisas nós já fomos feitos mais do que vencedores. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha oposição. Isso não quer dizer que a gente não tenha resistência. E eu quero dizer para você, a gente precisa se alegrar na oposição do diabo. A gente precisa se alegrar na resistência do diabo. Se está tendo oposição, se está tendo resistência, irmão, muitas vezes não é só por uma questão de consequência de pecado. Às vezes vem uma resistência, vem uma dificuldade na vida da gente como consequência de pecados, de escolhas erradas que a gente faz. Mas existem outras resistências, existem outras oposições que aparecem na nossa vida, que é porque a gente está dando passos certos. Que é porque a gente está acertando, é porque a gente está começando a ter uma vida de oração melhor, é porque a gente está se dedicando mais a Deus, é porque a gente está orando mais, está meditando mais na palavra, é porque a gente está se envolvendo mais com o Senhor. Aí a oposição vem, e a gente precisa se alegrar nisso, porque a nossa confiança não está na nossa força, não está no nosso braço, não está no nosso entendimento. Veja, os discípulos tentaram resolver o problema da tempestade ajustando o barco, na sua experiência, na sua força, mas eles não conseguiram. O barco estava prestes a afundar, e veja, não era simplesmente o barco afundar, estava falando sobre eles morrerem. Irmãos, eu fui nadador durante 5 anos da minha vida, participei de diversas competições, não parece, mas eu já fui multicampeão de natação, nadava como um peixe. Sempre me orgulhei disso. Eu não era bom em nada. Eu era bom no futebol, jogava um pouquinho de futebol, mas eu era fera na natação. O resto eu não era bom em nada. Mas eu me orgulhava, porque era algo que eu era bom. E um dia eu estava numa lagoa com um pastor amigo, e nós fomos apostar corrida, lá no Ceará. A Lagoa do Cauípe, Dantas estava lá. Ainda era um jovem mancebo. Ele estava lá e... eu sinalizava para ele dava, acho que ele respondia, dava tchau para mim, né? E a gente começou a nadar, uma disputa. E eu disse para ele, eu vou deixar você para trás. Ele era 15 anos mais velho do que eu. Eu vou mostrar para você o que a juventude pode fazer.
E ele me desafiando, e a gente brincando. E deu a largada, bum! Era até o final da lagoa, acho que uns 200, 300 metros. E a gente foi, blum, 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 blum. E quando chegou na metade da lagoa, irmão, eu tomei um caldo. Veio uma onda, os ventos muito fortes, e veio uma onda, eu tomei um caldo. No que eu tomei um caldo, eu me engasguei. E no que eu me engasguei, eu parei, e aí veio outra onda e eu tomei outro caldo. E nessa brincadeira eu me engasguei, e eu não tinha, estava muito fundo. Eu cansei, minhas pernas cansaram. E aí eu comecei a afundar, eu não conseguia boiar. E aí passou aquela música, né, bem lenta. E um filme da minha vida. E eu disse, agora eu vou morrer. E eu tentava respirar e voltava e fazia assim. E o pastor amigo meu, foi-se embora. E eu comecei a fazer sinal com a mão. E cansado e não conseguia respirar. E vinha outros caldos e sem respirar. E fazia assim com a mão. Aí eu acho que eu me lembro do Dantas fazendo assim para me dando tchau. Sabe, o pastor tá me dando tchau, ó. E eu fazia sinal e tentava gritar, pedir socorro. E ninguém na lagoa, assim. Tinha gente nas margens, mas a gente estava bem distante. E eu me lembro que chegou um momento, e isso, assim, segundos, né? Já passando de 1 minuto. E eu disse assim, Senhor, eu entrego nas suas mãos meu espírito. Eu vou morrer. E eu pensei mesmo, irmãos, nesse dia que eu ia morrer. E aí, de repente, eu me engasgando ali, já sem forças. E eu lembro que eu fiz um gestozinho assim com o pé. E aí, quando eu fiz um gesto com o pé, eu achei a areia. E na pontinha do pé, aquela areia foi o que me salvou. E ali eu vi que foi Deus me empurrando para ali. Aí eu tive uma experiência sobrenatural de o Senhor estando poupando minha vida. Foi um livramento de Deus. Porque quando eu olhei para trás, eu estava distante de onde eu tinha me engasgado. É como se a maré tivesse me empurrado para o lugar mais raso. E aquela pontinha de areia, irmão, foi um alívio. Que eu pude ali me recuperar o fôlego. Eu estava realmente morrendo. É tanto que depois, quando eu consegui chegar na margem, né, eu vomitei um monte de água, eu tinha engolido muita água. Eu estava em processo de afogamento. E eu me lembro que aquilo foi uma lição muito forte que eu tirei na minha vida. Que às vezes a gente confia na nossa própria força. Às vezes a gente confia naquilo que a gente fez no passado. A gente confia no nosso esforço. A gente confia na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Mas de fato, irmão, a gente precisa entender que a resposta certa vem do Senhor. Eu confiei na minha natação. Eu confiei nos meus títulos. Eu confiei no meu passado glorioso de atleta. E quase morri afogado. E eu fiquei pensando nessa passagem em que os discípulos estão no barco, diante de uma tempestade com ondas altíssimas. Porque veja, um barco, ainda que você esteja numa jangada, quem já andou aqui de jangada? Uma jangada é um barco bem primitivo, né, pequeno. E eu já tive em alto mar com ondas agitadas. Irmão, é impressionante como a jangada ela resiste a essas ondas. Vem ondas gigantescas e ela consegue resistir. E o barco que Jesus estava, embora fosse primitivo, ele era maior do que essa jangada. Então ele tinha uma resistência a ondas grandes. Mas os discípulos estavam apavorados e eu fiquei pensando, se eles caíssem no mar, será que alguns deles tiveram a oportunidade de ter aula de natação como eu tive? Provavelmente não. Talvez alguns poucos ali soubessem nadar. Mas a maioria não sabia nadar. E se soubesse nadar, diante de ondas e uma tempestade como aquela, provavelmente eles não sobreviveriam. Então nós não estamos falando simplesmente de homens jogados ao mar. Estamos falando de homens morrendo. Estamos falando da vida deles. E a vida deles estava em jogo. Talvez você esteja passando por tempestades onde a sua vida esteja em jogo. Mas eu quero dizer para você, Jesus é a resposta certa. Você serve a um Deus de resposta. Você serve a um Deus de reação. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, parar de depender da nossa própria força, no nosso próprio braço, e precisamos depender do Senhor.
Eu declaro sobre a sua vida vindo uma sabedoria tão intensa, tão grandiosa, a sabedoria do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, imparcial, cheia de bons frutos. E essa sabedoria permeando as suas decisões, a sabedoria do alto, a sabedoria da palavra, a sabedoria do Espírito vindo sobre você. Nós precisamos depender do Espírito em todas as decisões que nós tomamos e precisamos aprender a confiar no Senhor. Se falamos com Ele, se pedimos algo a Deus, já está feito, Ele nos ouviu. Mas está demorando? Não, está demorando segundo o conceito de quem? Será que é você que não é apressado demais? Quando a gente chega num restaurante, e se for um restaurante bom, quanto melhor o restaurante, mais vai demorar o prato. Sabe por quê? Porque o prato é fresco, ele exige capricho. Ele não é feito por qualquer pessoa, é um chefe, tem um monitoramento. Ele passa por processos. O alimento ali, a comida ali, passa por diversos processos, até ele chegar no seu prato. Agora, se você quer comer uma comida que não tem qualidade, que não é saudável, aí sim você vai para um lugar onde em 5 minutos a comida é servida. Porque não tem capricho, porque não tem qualidade. Então nós precisamos saber o que a gente quer. A gente quer a resposta certa do Senhor? Exige um pouco mais de tempo, exige qualidade. Deus está preparando para você. A resposta está sendo preparada para você. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses no capítulo 4 que nós precisamos velar pelas nossas orações com ações de graça. O problema é que a bênção está chegando, a resposta está chegando para nós e a gente desiste de crer. Quando a resposta está dobrando a esquina e vai tocar a campainha, você começa a falar incredulidade. E nós precisamos guardar, velar pelas nossas orações, pelos nossos pedidos, com ações de graça. O que é isso? Pai, obrigado porque já é meu. Segundo dia, Pai, obrigado porque já é meu, já recebi. Terceiro dia, Pai, eu me alegro em você. Obrigado porque já é meu, já recebi. Quarto dia, Pai, obrigado porque eu já orei ao Senhor e o Senhor já ouviu a minha oração. Você é um Deus de resposta. É meu, já recebi, glória a Deus. 30º dia, Pai, obrigado porque é meu, já recebi, estou alegre no Senhor. Isso é velar com ações de graças. E veja, irmão, não é a gente que manda em Deus. Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. Tem crente que pensa assim, não, eu mando em Deus. Deus, por que você está demorando? Vou fazer uma reclamação na ouvidoria do céu. O saque do céu. Vou ligar para a ANAC do céu. Sei lá, já fiz 3 reclamações na ouvidoria do céu. Não, irmão, não funciona assim com Deus. Deus não é o seu servo. Para de achar que Deus tem que fazer tudo o que você quer na hora que você quer. Deixa de ser mimado. Aleluia. Precisamos aprender a depender dEle, mas precisamos também aprender a confiar nele. Eu dependo dEle. Eu não dependo do meu salário, eu não dependo do governo, eu não dependo das estruturas sociais. Eu dependo do Senhor, Ele é a minha provisão. Ele é o meu sustento, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem supre cada uma das minhas necessidades. Senhor, eu tenho muito mais a te agradecer do que a te pedir. Deus não é a nossa máquina registradora de dinheiro. Deus não é o nosso banco 24 horas. Nós precisamos aprender a reconhecê-lo e a ser grato a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Precisamos entender que nós é quem dependemos dEle, não é Ele quem depende de nós. Mas precisamos também aprender a confiar nele. Eu já pedi, já falei com o Senhor, Ele sabe das minhas necessidades antes mesmo de eu pedir algo para Ele. Então eu confio nele, a minha confiança está nele, eu estou esperando nele. É por isso que com ousadia eu posso dizer, Senhor, obrigado, porque aquilo que eu já pedi lá atrás, já chegou para mim.
Porque eu confio no Senhor. Porque a minha confiança está no Senhor. Kenneth Reagan nos ensina no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito sobre Deus falar conosco de duas formas principais. Primeiro, pela palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a forma prioritária de Deus falar com seus filhos é através da sua palavra. Deus fala com você através da sua palavra. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Então para de dar ouvido a pastores da internet. Para de ficar buscando e consumindo materiais que são duvidosos na internet. E começa a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Aí tem gente que diz assim, tem uns crentes que dizem assim: mas pastor, eu até queria ler a Bíblia, mas o senhor não passa nenhum devocional para a gente. É sério? Eu tenho que passar um devocional para você ler a Bíblia? Irmão, o meu papel aqui não é sentar com você e ficar lendo a Bíblia paparicando você não, irmão. Meu papel aqui é ser exemplo para você. A Bíblia diz: pastores, pastoreai o rebanho de Deus. Você não é meu rebanho não, você é rebanho de Deus. Eu não tenho responsabilidade com você não. Quer dizer, eu tenho porque eu velo pela sua vida como quem vai prestar contas com Deus. Mas eu não estou aqui para ficar segurando na mão de marmanjo não. Tem igreja por aí que os pastores fazem isso. E diz assim: vem aqui à frente que o homem de Deus vai ungir você e o seu problema vai ser resolvido. Aqui no Verbo da Vida a gente não prega isso não. Aqui no Verbo da Vida a gente prega o quê? A palavra funciona na sua vida. É você quem tem que buscar a Deus. É você quem tem que ler a palavra. É você que tem que chamar a existência e as coisas vão acontecer na sua vida. Meu papel aqui é ensinar você. Mas o meu papel prioritário aqui é ser um exemplo para você. 1 Pedro capítulo 5, Pedro fala: ó, eu presbítero como vocês, pastores, eu vou dar um exemplo, eu vou dar um conselho para vocês. Pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, não por sorte da ganância, mas sendo exemplo para o rebanho. E isso é o que eu me esmero, assim como os nossos demais pastores, nos esmeramos em fazer, em ser um exemplo para você. Você está aqui, querido? Mas ser exemplo não é ficar pegando na mão de marmanjo. Tem crente com 20 anos de crente, 30 anos de crente que se gloria. Eu tenho 25 anos de crente. E não ora, não medita na palavra, vem só nos domingos, às vezes vem só na Santa Ceia. Eu digo misericórdia, isso não é ser crente. Ser crente é estar envolvido com o Senhor. Ser crente é amar ao Senhor mais do que qualquer coisa. Ser crente é estar disponível para realizar os desejos de Deus, para cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus nessa terra. E se nós estamos sim, tendo uma vida de oração, meditando na palavra, congregando, servindo ao Senhor, dizimando, ofertando, adorando a Deus, tendo uma vida íntegra, de santidade, sendo um exemplo para a sociedade, aí nós podemos nos gloriar e dizer: rapaz, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente e tenho uma vida íntegra, correta. Eu tenho uma vida que agrada a Deus. E Kenneth Reagan nos ensina que a primeira forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Começa a meditar na sua palavra. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a pegar a sua Bíblia, irmão, e começa a lê-la. Começa a meditar nela. Não tem um amém? Que bênção. Pregando para mim mesmo. Amém, eu mesmo dou amém. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Daqui a pouco você vai ver cerâmica dando amém aqui. Aleluia. E a segunda forma, e Kenneth Reagan nos ensina sobre como Deus fala conosco, é através do testemunho interior. Testemunho interior é aquela sinalização que nós temos. Não é uma voz, a gente não ouve frases audíveis, mas é um sinal. Você já viu aquela sensação que você tem quando você está andando por uma rua e vem uma sinalização, um freio, não entra por aqui, vai pela outra rua. E de repente você vai e vira naquela rua, e aí o seu marido ou a sua esposa diz:
por que você entrou por aqui? Esse não é o caminho que a gente faz. Mas eu não sei. Mas teve algo aqui dentro de mim que pediu para eu ir por essa rua. Ali é uma sinalização. Ali é um testemunho interior. Ali pode ser um livramento de Deus. E nós precisamos estar atentos a essa sinalização. E esse testemunho interior, ele vai nos guiar, nos conduzir, tanto para coisas importantes, quanto para coisas cotidianas. Tanto para decisões determinantes na nossa vida, quanto decisões simples e cotidianas do nosso dia a dia. E nós precisamos estar atentos a esse testemunho interior. E eu declaro sobre a sua vida sensibilidade espiritual. Eu declaro nesses dias uma sensibilidade aguçada, seus sentidos espirituais estando bem aguçados, bem ajustados, para você saber exatamente a decisão que você deve tomar, guiado pelo testemunho interior. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Uma evidência de que você é filho, é que você é guiado. Ele não diz que os filhos são guiados, mas ele diz que os que são guiados, são filhos. Isso nos mostra que existem filhos que não são guiados. Mas os que são guiados, são os filhos. São aqueles que obedecem ao Pai. Amém. Aleluia. Devemos estar firmados na palavra de Deus, no Espírito, tendo sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito, para sermos guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus, e não pelas emoções, e não pelos sentimentos. Eu sei que às vezes a gente olha para o cenário e ele é desfavorável, irmãos. Mas a gente precisa estar firmado na palavra. A resposta certa vem do Senhor. A resposta não está nas suas emoções, a resposta não está nos seus sentimentos, a resposta não está na razão, a resposta não está na filosofia, a resposta não está nos livros de autoajuda, a resposta não está nos psicólogos, a resposta não está nos remédios. A resposta certa vem do Senhor. Aleluia. E eu declaro nesses dias que o Senhor irá te levar para junto das águas de descanso e te guiará pelas veredas da justiça. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos leva. Ele é um Deus de respostas. Aleluia. Não atenta para o cenário ao seu redor, mas atente para a sua realidade espiritual. Ele é o seu supridor, é Ele quem cuida de você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem. Para de atentar para as coisas que você vê. Para de atentar para a sua realidade natural. Para de olhar para as suas impossibilidades. Não, irmãos, nós somos um povo que serve ao Deus do impossível. Certa vez um homem com um problema com seu filho, ele chega para Jesus e diz: olha, se você pode, me ajuda. Jesus disse: se pode? Tudo é possível ao que crê. 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 Não olha, não atenta para a sua realidade natural. Não olha para as coisas que você consegue ver. Talvez você está atentando para os seus exames. Talvez você está atentando para o seu contra-cheque. Talvez você está atentando para a sua escala. Talvez você esteja atentando, irmão, para aquilo que você não pode fazer, para as suas impossibilidades. Mas eu quero dizer para você, capítulo 4, verso 18 de 2 Coríntios: mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Para de atentar para as coisas que você vê, para de olhar para os diagnósticos, para de olhar para as notícias, para de olhar para os sentimentos, para as emoções, e começa a olhar para aquilo que você não consegue ver naturalmente. O que é que você não consegue ver naturalmente? A resposta certa dos lábios que vem do Senhor.
Você não consegue ver naturalmente a resposta, a solução para o seu problema, o suprimento. Você não consegue ver com seus olhos naturais o seu casamento se tornando uma grande bênção. Talvez alguns aqui até já desacreditaram. Não, eu estou aqui, pastor, a gente vive, a gente não vive, a gente vive, sobrevive. Dormimos em camas separadas. Já não temos relações sexuais há muito tempo. O amor esfriou. Mas a gente vive como amigos. A gente convive. Aleluia. Se prepare para a resposta certa vindo do Senhor. Ei, você precisa colocar Deus no seu casamento. Você precisa parar de atentar para as coisas que você vê e começa a atentar para as coisas que você não vê. O que é isso, pastor? O que você não consegue ver? O seu casamento sendo uma bênção. Vocês se amando novamente, vocês se cuidando novamente, vocês namorando novamente. Aleluia. Talvez você não consiga ver isso. Mas eu quero dizer para você, é exatamente para isso que você deve atentar. Porque aquilo que você não consegue ver, é exatamente onde Deus está trabalhando, é exatamente onde a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aleluia. E essas são coisas eternas. Aquilo que você não consegue ver, mas que é a sua realidade espiritual. Não atente para o natural, para a falta dos recursos. Aleluia. Irmãos, nós estamos construindo uma casa. Você não tem noção, talvez alguns aqui até tenham, né? Dos gastos que é. A gente não tinha tanta noção assim. A gente imaginou, a gente se planejou, mas são muitos gastos. Aleluia. E às vezes dá vontade da gente parar a obra e dizer, não, eu vou me mudar do jeito que está. Mas a gente não atenta para as coisas que a gente vê. A gente atenta para as coisas que a gente não vê. Aleluia. Isso tem nos ensinado muito a ficar firmes em fé, a perseverarmos em fé, a chamarmos a existência, a render graças ao Senhor, a confiar nele, a depender dele. E muitos recuam, muitos retrocedem. E nós estamos num ponto onde o diabo fica dizendo, retrocede, recua, não vai dar certo, não vai dar, é problema. E sabe o que a gente faz? A gente avança porque a gente confia num Deus que é todo poderoso, num Deus que é supridor de cada uma das nossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Qual é cada uma? Qual é cada uma da sua necessidade? É o seu casamento? É um emprego novo, é um trabalho, é a promoção, é dinheiro, é o carro, é um filho. Aleluia. É uma cura, é um milagre. Cada uma das minhas necessidades. Ele é o supridor. E não é de qualquer maneira, ele não vai te dar o básico. É segundo a riqueza em glória. É segundo a riqueza em glória dele. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer. Uau! Se o versículo parasse aí, já era o suficiente para nos edificar, para sairmos daqui cheios da palavra, para sairmos daqui cheios de fé, de convicção, dependendo dele, entendendo que ele é a resposta. Mas o versículo não para por aí. Ele continua dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Uau! Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você tem noção da grandiosidade desse versículo? Ele é poderoso, não só para fazer, para realizar coisas na sua vida, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei se você teve aula de quinta série, aula de matemática na quinta série com a tia. Eu sei que na quinta série eu aprendi sobre o infinito. E tem aquele símbolozinho do infinito, né? E eu me lembro que os outros alunos perguntavam, o que é infinito, professora? E ela respondia, é que não tem fim. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não tem fim.
não tem fim, não tem fim. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sem fim, de tudo, diga tudo, quanto pedimos ou pensamos. Se você pedisse para Deus um planeta, é algo grande, né? Senhor, eu quero um planeta maior do que a Terra. É algo grande, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí se você pedisse, não, eu quero uma galáxia. Uma galáxia, irmão, é algo grandioso. A nossa galáxia é tão grande que a gente só consegue ter uma noção do tamanho através de cálculos matemáticos. Você sabia disso? É tão grande que não dá para a gente medir. Mas a Bíblia diz que se a gente pedisse uma galáxia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, se a gente pedisse um universo, é grande, né? O universo não tem fim. Ele ainda assim seria poderoso para fazer infinitamente mais. O que é um milagre para Deus? O que é gordura no fígado para Deus? O que é câncer para Deus? O que é um tumor para Deus? O que é um aumento de salário para Deus? O que é uma renda extra para Deus? O que é Ele salvar a sua empresa? O que é o seu casamento para Deus? Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Mas não para por aí. Também do que tudo que pensamos. Conforme o seu poder. Pronto, acabou o versículo. Conforme o seu poder. Rapaz, Deus é grande mesmo, né? Mas Ele não para por aí. Ele diz, conforme o seu poder, que já opera em nós. Uau! Meu Deus, isso é assustador. Isso é assombroso. Como diria o matuto do interior, isso dá arrepio. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você pensa. Conforme o seu poder, que é grandioso, infinito, poderoso, extraordinário, maravilhoso, para criar o universo de onde não tem nada. E Ele diz, segundo esse poder que já opera na sua vida. Ei, já está operando em você. Já está operando em você. É um Deus de resposta. A resposta é certa. E esse poder da resposta já está atuando, operando em mim e em você. Não vai operar, não vai fazer, não vai realizar. Já está operando em você. O que você precisa, abra sua boca e fale. A resposta certa nos lábios vem do Senhor. Fica de pé. Aleluia. Diga, eu confio em Deus. Diga, eu dependo de Deus. Diga, Ele é a minha fonte. Diga, o poder dEle, que é infinito, incomparável, extraordinário, poderoso, para criar universos, para criar galáxias, para criar planetas, para criar estrelas, está operando na minha vida, na minha vida, na minha vida. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido? Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 1, Ana, em profunda dor, orou com sinceridade no templo. E o Senhor respondeu, concedendo-lhe Samuel, fruto de uma oração feita com fé. Em 1 Reis 18, Elias clamou a Deus no Monte Carmelo, diante da idolatria de Israel. E a resposta veio com fogo do céu, desmascarando os profetas de Baal, confirmando quem era o verdadeiro Deus.
Esté, no capítulo 4, diz que Esté buscou a direção do Senhor antes de se apresentar ao rei. Deus respondeu salvando uma nação inteira por meio da sua obediência. Neemias capítulo 1 diz que Neemias orou antes de falar com o rei sobre a reconstrução dos muros. E o Senhor lhe deu favor, estratégia e provisão para cumprir a missão. Daniel capítulo 2 diz que Daniel precisava de uma resposta rápida. A vida dele estava em jogo, a vida dos seus amigos estava em jogo, e ele precisava ter uma resposta rápida. E ele disse: ei, espera, não vai matar ninguém, deixa eu falar com Deus, porque Ele vai trazer uma resposta. Aleluia. Talvez você precise de uma resposta rápida. Talvez isso custe sua vida. Talvez isso custe anos. Isso custe esforço. Isso custe dinheiro. E você precisa de uma resposta rápida. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de respostas. E Daniel disse: ei, você não vai matar ninguém? Diga ao rei que eu vou orar e vou trazer a resposta dele, que Deus vai me dar. E sabe o que aconteceu? Deus deu a resposta para ele. E ninguém morreu. Ninguém morreu por causa da resposta de Deus. Ei, ninguém vai morrer por causa da resposta de Deus. Você serve a um Deus de respostas. Você serve a um Deus de respostas. Na antiga aliança ele se apresentava como um Deus de promessas. Mas na nova aliança ele se apresenta como um Deus de respostas. Aleluia. As promessas já estão cumpridas em Cristo Jesus. Você não depende mais de promessas. Você depende das respostas. Aleluia. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Você pode orar junto comigo? Aleluia. Pai, obrigado. Porque você é um Deus de respostas. Estamos aqui nessa noite, dependendo de você, dependendo das suas respostas. Mas nós cremos no Senhor. A nossa fé não é baseada em palavras, mas a nossa fé é baseada no Senhor. É baseada na Tua palavra. E nós cremos que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não vamos andar segundo os nossos planos, não vamos andar segundo o nosso conhecimento, não vamos andar segundo a nossa sabedoria, nem segundo a sabedoria deste mundo, mas vamos andar debaixo da Tua direção. Nós vamos andar e viver as nossas vidas confiando no Senhor, porque sabemos que a resposta certa vem do Senhor. E eu declaro, Pai, as respostas vindo hoje. As respostas com clareza, sensibilidade no Espírito, para cada um de nós nessa noite. Eu declaro olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Eu declaro em nome de Jesus os sentidos espirituais aguçados, para perceber a resposta certa, para saber os passos que precisamos dar. E não vamos dar passos, Pai, segundo as nossas emoções e nem os nossos sentimentos, mas daremos passos guiados pelo Teu Espírito, porque aqueles que são guiados pelo Teu Espírito é que são os filhos. Reconhecemos que Você é um Deus de resposta. E nessa noite, Senhor, nós teremos as respostas que precisamos, com clareza, com clareza, com clareza, com clareza, com clareza. Obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado. Vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Possível, eu creio, nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio,
nada é impossível, eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia, diga: a minha resposta já chegou. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus, não tomou a decisão que é a mais importante da sua eternidade, nós não podemos encerrar esse culto sem te dar a oportunidade de receber o maior presente, que é Jesus entregue por Deus a cada um de nós, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Se você está aqui e você quer tomar essa decisão nessa noite, a Bíblia é clara, ela nos diz que nós precisamos confessar com a nossa boca e com o nosso coração crer para a salvação, e assim nós receberemos e seremos salvos. Se você está aqui, não adianta você confiar na fé de outra pessoa, na oração de outra pessoa. É preciso que você escolha entregar a sua vida a Jesus, confessando Ele como seu Senhor e recebendo o sacrifício que Ele fez por você. Se tem alguém que está nessa condição hoje, quer tomar essa decisão e fazer dessa a noite mais marcante da sua vida, você pode levantar bem alto a sua mão aí no seu lugar. Eu quero te conhecer, nós queremos orar por você e você vai ter a sua vida completamente transformada. Tem alguém? Glória a Deus. Todos salvos. Alguém que está aqui hoje e já é crente, mas não ora em outras línguas, você ainda não foi batizado no Espírito Santo, ou mesmo nem sabe o que é. Se você está aqui e você quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, essa é a sua oportunidade. Se você está aqui nessa condição, vem rapidamente, nós temos a nossa equipe aqui pronta para te auxiliar. Você vai sair daqui cheio, pingando fogo, orando e falando em outras línguas. Tem alguém? Todo mundo crente, cheio do Espírito? Glória a Deus. Tem alguém que está com algum sintoma, alguma enfermidade, alguma dor e quer sair daqui totalmente livre desse mal? Se você está sentindo algo, vem aqui à frente, a gente quer orar por você. Você vai sair daqui bem. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão bem, eles serão curados. Todo mundo curado e sarado. Glória a Deus. Uma igreja gloriosa. Amém? Você pode sentar um pouco aí no seu lugar, nós ainda não encerramos. Eu quero fazer logo a indicação aqui dos títulos que estão relacionados à mensagem de hoje. Você pode adquirir lá no Verbo Shop. Esse aqui eu amo, maravilhoso. Você pode ter O que Você Diz, de Kenneth Hagin, um livreto baratíssimo, vai abençoar a sua vida e vai transformar a sua visão sobre esse aspecto de o que você fala ser poderoso. Esse aqui é Como Receber Respostas do Céu, de Rick Renner. O que você deve fazer quando as suas orações ficam sem resposta. Tem aqui falando como proceder. Temos também Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Hagin. Maravilhoso esse livro, né? Ele fala sobre nós corrermos a carreira que o Senhor nos concedeu, e é um livro que deveria ser estudado e lido por todos nós com frequência. Esse aqui também, inclusive, tema de uma das matérias no Rema, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Maravilhoso, muito do que Fábio falou nessa noite está contido aqui nesse livro e vai abençoar e edificar a sua vida, mostrando para você que ainda é possível que Deus fale com você, você compreenda e atenda aquilo que Ele falou para mudar a sua realidade. Amém? Então, as indicações do Verbo Shop são essas. Obrigada. Nós temos também algo especial para fazer hoje. Eu não sei se você observou, mas ao longo do ano, em cada mês, nós levantamos aqui como igreja, além de nós termos as nossas ofertas constantes para o Projeto Farol, além de nós ofertarmos nos VCs, nós também levantamos mensalmente uma oferta aqui na igreja para o Projeto Farol. E nós fizemos isso ao longo de todo esse ano, mês a mês, aumentando esse fundo, dando ali base para aquilo que nós cremos que o Senhor já está prestes a fazer. E vai se cumprir, irmãos. O Projeto Farol não é um sonho, o Projeto Farol é uma realidade para a nossa igreja em Teresina. E nós fizemos isso ao longo de todos esses meses. Não vai ser diferente hoje. Agora nós chegamos no último mês do ano, é a nossa última oferta para o Projeto Farol como igreja, né? Porque, é claro, as pessoas continuam, nós continuamos ofertando esporadicamente, durante a semana. Há pessoas que, inclusive, fazem ofertas semanalmente, só destinadas para o Projeto Farol, que não é a oferta que a gente costuma fazer direto para o CNPJ, é a oferta que a gente faz para o Pix, que está aqui no telão, pela fé. É isso. Esse é o Pix para o Projeto Farol. E eu queria, irmãos, realmente assim, a gente pode passar o vídeo aqui de novo, né? Na verdade, está todo um script, como a gente sempre faz.
Mas eu queria mesmo tocar o teu coração com algo. Nós estamos há alguns anos já com essa promessa, né? O Senhor nos deu essa palavra. E é algo que, se o Senhor nos prometeu, então Ele já nos deu a resposta. Amém? E nós estamos, ao longo desse tempo, construindo essa base de forma paulatina, né? De uma forma sequenciada, mas que está acontecendo. E nós cremos, irmãos, que isso vai se cumprir em pouco tempo. Não é uma questão de dias, de meses, de anos, não é uma questão de tempo nesse aspecto, mas é uma questão de tempo do Senhor. Isso realmente está prestes a acontecer. E sabe o que eu quero tocar a você nessa noite? É que se nós fizermos ao longo desse ano de 2025 ofertas para o Projeto Farol, e nós vamos fazer no último mês do ano como igreja, que a gente faça uma oferta, irmãos, realmente relevante. Eu quero te encorajar nessa noite, você preparar uma oferta especial para o Projeto Farol. Quer seja em espécie, quer seja em Pix, quer seja no cartão, se você vai dar isso já porque é uma sobra, ou se você vai dar isso porque é um sacrifício, se você vai fazer a renúncia por algo para que você possa semear sobre esse projeto. Eu gostaria que você lembrasse do que a palavra diz, que nós não podemos esquecer, depois de nós termos comido fartamente, de nós termos construído boas casas, de nós termos vivido nelas, nós esquecermos que foi o Senhor quem nos proporcionou todas essas coisas. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio que nós devemos antes nos lembrar do Senhor, ou seja, é antes de tudo acontecer que a gente deve fazer. Nós já vivemos 2025, eu tenho certeza que se você está aqui, talvez nem todas as coisas que você sonhou e projetou aconteceram, mas se você está aqui, tudo o que Deus falou vai acontecer. Porque a promessa de Deus, ela não vai se descumprir, mas ela vai se cumprir na sua vida. E se você talvez não tem todos os teus sonhos realizados, uma coisa é certa, você está aqui, você está bem, você está saudável, você está tranquilo para você cultuar ao Senhor. Isso já mostra a fidelidade de Deus na sua vida o suficiente para você corresponder e se lembrar dele nessa hora também. Não é uma oferta para nós, não é uma oferta para as contas da igreja, não é para manter o prédio da igreja, nem as despesas da igreja. É uma oferta direcionada especificamente para o Projeto Farol. Imagine que você não está só colocando um tijolo, como a gente coloca ali, mas que você está construindo um projeto que veio do céu para a terra, para alcançar as pessoas desse estado. Se você quer fazer parte disso, você pode fazer através desse Pix, você pode fazer lá atrás com as maquinetas de cartão de crédito e débito, ou você pode fazer em espécie. O que eu quero mesmo é que você pense sobre isso e veja, esse é o último mês do ano de 2025. Nós estamos construindo algo que o Senhor depositou no coração de cada um de nós. Não é um sonho meu, não é um sonho do meu marido, não é um sonho da igreja, é um sonho nosso, que veio de Deus para o nosso coração, se tornou nosso, porque Deus compartilhou com cada um de nós também. Então, nessa noite, seja generoso. Eu gostaria que você preparasse isso com alegria, que você fizesse mesmo algo especial. Afinal, é o último ano o último mês desse ano, e nós vamos fazer essa oferta com gratidão, com louvor ao Senhor, mas também em muita fé de que logo a visão está para se cumprir. Amém? Está para se cumprir, diga, está para se cumprir. Você está crendo mesmo? Então diga com fé, está para se cumprir. Brevemente, está chegando. Então você pode ofertar, eu vou fazer a minha aqui também, através do Pix. Quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque são muitos zeros à direita. Amém? Amém? Você está crendo mesmo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode orar junto comigo? Pai amado, aqui estão as nossas ofertas direcionadas para esse projeto que nasceu no seu coração. Pai, nós cremos, não importa quanto tempo passou ou quanto tempo ainda precisará passar. Nós cremos que o Senhor já cumpriu tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor falou e tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco. Nós declaramos o Projeto Farol suprido de toda a provisão que é necessária. Tudo que é necessário, não apenas para adquirir esse terreno, Pai, mas principalmente para a construção desta obra. Nós cremos que já chegou, por isso nós nos alegramos, por isso nós participamos, Pai, porque cremos que estamos junto com o Senhor, associados ao
ao Senhor na construção, não de um prédio, mas na construção da sua visão, da sua vontade, da tua verdade sobre este lugar, sobre este território, sobre essa terra e sobre esse povo. Nós fazemos isso com entendimento, fazemos isso com um coração cheio de fé e também cheio de alegria, na certeza de que veremos com os nossos olhos naturais aquilo que nós conseguimos contemplar agora com os olhos da fé. Já aconteceu, nós participamos disso, semeamos com alegria e com entendimento no nome de Jesus. Você está crendo assim também? Então venha ofertar com alegria. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estamos chegando ao fim. Cadê as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Lembra que eu falei de uma sala especial para você que é convidado? Essa é a sua oportunidade. Nós estamos com a nossa equipe acenando lá ao fim, na entrada ali. Você pode olhar para lá se você é visitante, se você veio como convidado. E se você trouxe o convidado, leva ele até lá. Não deixa ele deslocado, para ele não se sentir sozinho. Vai até lá, esse é o seu momento. Uma salva de palmas para os nossos visitantes convidados de hoje. Glória a Deus. Hoje está acontecendo também lá o nosso Verbo Café. Hoje é organizado por qual departamento? Quem é que sabe? Eita, vocês estão bem afiados. Pelo CVV. Você compra o lanche lá e você contribui com um trabalho excelente que é feito atualmente na nossa igreja para abençoar, alcançar e edificar as nossas crianças. Então dá uma passadinha lá. No Verbo Shop tem as nossas indicações de literatura que eu já fiz hoje. E também no balcão de informações tem os detalhes sobre culto da virada. Se você vem, se você vai participar do jantar, você precisa colocar o seu nome lá. Você precisa se organizar para a gente poder contar com a tua presença aqui e te receber com excelência. Então passa lá. Também no balcão de informações está acontecendo matrícula do Rema ainda com 20% de desconto. E para você que é homem, cadê o macharal? Vocês estão muito dormentes, gente. O que é isso? Cadê, amor? Eles não são os Ralfas? O que está acontecendo? Eu perguntei no começo, eles quase não falaram. Tá, estão guardando energia e forças para o churrasco, ele está explicando. Meu Deus, que estratégia é essa, hein? Então, você que é homem, sábado, a partir das 14 horas, tem churrasco na caverna. Mais informações, você pode procurar através do grupo dos homens ou nos pastores aqui ao fim do culto, você vai poder saber como se organizar. Vocês já sabem o esquema de vocês aí. A gente que é mulher só faz a liberação para vocês irem em paz e em segurança. Amém? Então, você pode ficar de pé aí no seu lugar. Essa semana... nós temos o Natal, não é? Dia 24, é quarta-feira. Na quinta nós teremos culto normalmente, tá? Algumas pessoas ficaram em dúvida, então na quinta nós temos Quinta Viva especial de Natal, amém? Você já vem para cultuar o Senhor, aproveita que é feriado, não tem motivo para você não vir depois de uma ceia de Natal abundante e farta com toda a sua família, seus amigos, seus familiares. Na quinta você vem cultuar o Senhor para completar o combo da alegria que você já vai estar desfrutando, tá bom? Então a gente se vê nessa quinta-feira, em nome de Jesus, vai em paz, seja abençoado, praticando a palavra. Eu declaro sobre a sua vida o cumprimento e as respostas de Deus vindo rápido e acelerado, em nome de Jesus. Fica atento, a gente está no período de recesso, mas o céu não entrou de férias, continua acontecendo algo sobrenatural sobre as nossas vidas e fica pronto, seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando em nome de Jesus, amamos vocês.